Olá, muito boa noite. Começa agora o Atualidades Pampa, seu programa preferido deste dia 8 de julho. 8? 10. Opa, tá, errei. Até agora eu disse assim, bom, não tem problema, eu sei pelo menos o dia que é hoje. 10 de julho, perdão, de 2018, terça-feira. Nós estamos aqui para lhe deixar bem informado e bem humorado, com algumas brigas, alguns desgastes e tudo mais. Porque tem gente que não deve ter gostado do resultado do Mundial, né? A Bélgica foi embora. Eu disse ontem. A França passou, mas tem gente que não tinha dado esse placar, mas tudo bem. Não sei quem, mas depois a gente vai discutir sobre isso. Mas no âmbito da política e também da policial, a gente pode dizer dessa forma, Gleisi Hoffmann disse na tribuna Prenderam que... ela? Não. Ah, bom. Ainda não, né? Porque daqui a pouco ela vai ter que ser presa por camisa de força. Ela disse que o juiz Sérgio Moro, quem pensa que ele é? Que ele estava comendo bacalhau e tomando vinho e resolveu deixar e se meter na história do habeas corpus que foi impetrado para o TRF-4. O presidente Lula também, o ex-presidente Lula, emitiu uma nota dizendo que ele será presidente para restituir a soberania do país. Mas não levou no STJ, porque no STJ a presidente disse que realmente não tinha competência para declarar, para dar o habeas corpus, o desembargador Fabretto. Então, o ex-presidente Lula continua preso por enquanto. Mas é uma terça-feira feliz porque nós acordamos com a notícia que os 12 meninos na Tailândia foram resgatados junto com o técnico. Com certeza era a notícia que todo mundo queria receber. Nesses últimos dias, foram 18, 17 dias de angústia. Todos foram resgatados. A gente não pode dizer que 100% de sucesso, porque perdeu uma vida nesse resgate de um mergulhador tailandês, mas a verdade é que os 12 meninos e o técnico já estão a salvo, já estão sendo cuidados, estão com uma saúde boa. Eles disseram que eles estão na faixa amarela, não estão na faixa vermelha, estão recebendo uma alimentação adequada, estão usando óculos porque ficaram sem luz durante muito tempo. E também tem a parte psicológica, né? Tratar esse trauma, que com certeza também não vai ser fácil. Mas nós, então, amanhecemos aqui no Brasil felizes de saber que tinha dado tudo certo no resgate desses 12 meninos e também desse técnico que foi o salvador da pátria no final das contas, né? Porque teve ele foi quem dirigiu, ele fez com que os meninos ficassem calmos. Ele teve um papel muito importante. Ele era um monge, ainda um monge budista. E ele ficou fazendo orações e concentração com os meninos. Vitorino, enfim. Eu só queria, complementando o que você falou aí a respeito do budismo, né? O budismo, eu adoro o budismo, leio algumas coisas a respeito do budismo. Ele procurou nirvana, que significa paz e tranquilidade. Paz, ele procurou passar aqueles conceitos, preceitos da religião budista de Siddhartha Gautama, né? O Buda, né? Que todo mundo conhece. Realmente, a paz e a tranquilidade. Não há nada mais importante na vida, né? Aurir isso aí, né? Extrair da própria vida, aurindo isto, a paz e a tranquilidade. E eu quero dar os meus parabéns ao senhor, porque ontem nós conversamos a respeito daquele país, o ex-reino do Sião, que é uma ditadura militar com a cobertura do rei do Sião. Perfeito. Tailândia, extremamente democrático. É uma ditadura militar. De ir e vir. Eu acho que as pessoas, quando interferem na nossa opinião, Marli Marcelo, elas deveriam se informar. Entendeu? Porque eles não conhecem. Eles devem ser partidários do budismo. Do quê? Que isso, Gustavo o budismo, que é a religião da Tailândia. Não pode. A Tailândia é uma ditadura militar. São militares que controlam o governo, o poder lá. Existe um rei que é uma figura meramente decorativa. Que aceitou. Um monarca, que é a figura decorativa, mas quem decide tudo é o primeiro-ministro, que é um general. Que é um general. Portanto, é uma ditadura militar, sim. Negativo. Que as pessoas podem ir, sair... As pessoas votam na Tailândia. Sério, em Cuba também vota, amigo. Na Venezuela também vota. É uma diferença, Carla, essa ditadura que ele fala é um regime que não é opressor, é um regime onde existe crítica na rua, existe protesto
existe votação. Não tem nada a ver com Venezuela. Aonde que tem protesto? Aonde que tem votação? Tem votação, a Venezuela também tem. Cuba também tem. Mas a Venezuela... A União das Repúblicas Socialistas reprime. Soviéticas também tinha eleições. Chicão, vai te informar, Chicão. Para. Tudo bem. Não. Olha aqui, ó. O Vitorino, o rei do chute. Vai ler, rapaz. Que chute. Não, para aí. Que chute. Vai Então ler, vai fica te de tema informar. de casa. Todos vão ter que dar uma olhada na se informar. Tailândia. E O amanhã Vitorino é tem o dono ditado. da razão, tá bom? Atualidades Vitorino agora. Tá, aí, Chicão. Não, desculpe, Alice. Quer dar uma informação? Os meninos e o treinador foram convidados, né, pela organização do Mundial para ir lá assistir a final do campeonato na Rússia, mas os médicos não liberaram, né? Eles têm que fazer uma série de exames. Mas sabe que o maior time de futebol da Tailândia, o presidente do time já garantiu toda a educação, até a formação na faculdade desses 12 meninos. Eles vão participar da categoria de base do clube e parece que o técnico também vai ser contratado. Então, boas notícias para o futuro desses meninos, dessa família. Uma produtora Olha, tá tão quieto hoje, eu só me olho e Uma concordo. produtora Não, da é porque Austrália- eu não quero Que é cortar- legal. Uma produtora da Austrália. O Vitorino na bancada dele. Hoje eu Dona Não pode discutir essa história eu tô aqui. inscrito, dona Carla, eu tô inscrito, Tá bem. mas é que eu sou respeitoso. Eu sou Isso, respeitoso. faz bem. Uma produtora Penacho tá da de pé. Austrália, pelas fotos, eles identificaram os meninos, os familiares, e uma produtora da Austrália já está contatando os familiares dos meninos e já estão tentando comprar os direitos da história. Olha só. Eles querem ainda esse ano, Ruxa, Que a iniciar dona produção Carla de um filme. anteviu, que a dona Carla com Carla muita disse, vai visão virar um Se tivesse filme. dinheiro, eu rodava esse Eu filme. comprava porque eu vou fazer filme. E sabe quem é a produtora? É a mesma produtora australiana que fez Os 33, que contou a história dos E meninos. quem seria o chilenos. monge budista aqui da mesa? Ah, não, mas o Mário Chicão? chegou provocador, hein? O Mário chegou Nossa, provocador, hein? eu acho que o monge budista seria o Chicão. A figura é, né? Ah, não, Chicão, a ala Ele da tem que direita, ter, ela assim, tá muito demais hoje. O problema é o ciúmes, Eles estão querido. demais. O problema é Então. o visual, o meu visual dele. É uma Ferrari contra um Chevette. Eu sou uma Ferrari. Chicão, posso te dar a definição de invejoso? É aquele que fala mal de ti, critica tudo que tu faz, te detona e depois te imita. E sai de perto da Alice. Olha, ele tá bem felizinho ali, quieto, do lado da Alice, curtindo. Dona Boninha. Carla, A dona que eu quero já cortar pela raiz. A dona Alice está sob o manto do matrimônio, um parceiro e amigo nosso. Um pau mais alto que você, um pau e mais forte, largo e mal. Então é melhor e, desistir, e amigo. como eu já tenho idade, vocês me levem livre. Não pode correr nessa mais. matéria. Eu estou Não posso Já correr aproveita. mais. eu estou aqui. Aproveita a inscrição. Eu estou pode, inscrito segue. para tratar de assunto sério, embora a ala da direita lá Mas esteja eu irreconhecível. teria uma hoje. pergunta a fazer ao senhor, uma pergunta jurídica. O senhor que é douto, eu gostaria que o senhor me respondesse. Para ser desembargador, primeiro eu queria falar aqui do Dias Toffoli, que fez 2 vezes concurso para juiz em São Paulo e não passou. E hoje é ministro da Suprema Corte. Bom, hoje... Ele não tem nem Perguntou mestrado. você pra ele na salinha. Ele não tem nem mestrado. Um Toffoli não pode dar aula no curso de Lhe direito. faço uma pergunta. Para ser desembargador, é necessário fazer concurso? Se ele vier pela vaga de juiz, ele será um juiz que fez concurso e então foi subindo na carreira e chegou a desembargador. Aí não faz A última- prova para ser Não faz desembargador. prova, simplesmente é nomeado. Não, é uma elevação de carreira, do seu brilhantismo, do seu estudo, do seu eruditismo. Ok, muito obrigado. Aliás, tem um deputado do PR do Rio de Janeiro que encaminhou um projeto, uma PEC, em 2008. Está há 10 anos dormindo na Câmara Federal, que acaba com o 5º Constitucional do Ministério Público e da OAB. Tá, há 10 anos, e eu fico com medo, porque essas atitudes, como foi tomada pelo desembargador Favretto aqui, colocam gasolina numa fogueira que estava praticamente morta. Ou seja, se eliminar completamente o 5º Constitucional, deixando exclusivamente a juízes de carreira a disputa por cargos no Ministério, cargos nos tribunais federais, nos tribunais regionais e também nos tribunais superiores, STJ e STF. É que a gente vê Toffoli fazendo lá, Gilmar Mendes, nunca foram juízes, não são juízes de carreira. Aí seu Favretto aqui também, deu essa aí no final de semana, não é juiz de carreira.
coisa e tal. Então, eu tenho medo porque alguns deputados hoje começaram a agitar lá em Brasília desengavetamento dessa PEC. Se desengavetar essa PEC, Ministério Público e a OAB perdem o 5º constitucional. E vai para quem? Não sei como é que vai ser, não sei. Eu tentei ver o teor dessa PEC, mas ela não está na íntegra na internet. Encontrei ela na Câmara Federal, mas somente o enunciado. Eu não consegui ler a íntegra. Vou tentar ler a íntegra para ver qual é a proposta, porque eu vou querer saber como é que serão nomeados os ministros do STJ e do STF. Eu sei que do STF diz essa PEC que eles seriam todos oriundos por por idade e alternadamente por merecimento. E para ser ministro do STF teria que ser antes ministro do STJ. Agora não sei como serão escolhidos os ministros do STJ, porque no enunciado não traz. Mas é uma PEC de 2008, um deputado do PR do Rio de Janeiro. Que papo chato. Dona Carla, eu estou inscrito. Eu quero saber, o senhor só sabe falar disso aí. Se o senhor prestasse atenção no que eu digo, pessoas chegando em casa. Se o senhor prestasse atenção no que eu digo, o senhor saberia que a Tailândia é uma ditadura. É ditadura. É só o senhor prestar atenção no que a gente fala. O Egito é ditadura, onde é que tem militar, não é ditadura. Por favor, onde tem militar, não é ditadura. Estou me lembrando dos meus... É um regime de moral. Estou me lembrando... Paulo Sérgio Pinto. Eu estou me lembrando dos gostos escolares. Mas agora fala. Quando eu pacientemente, seu Marne, sempre esperei a professora me autorizar a falar. Que desastre. Não, fala logo. Sempre fui muito comportado. Impressionante como ele muda, né? Ontem a deusa dele era a Dona Magda. Hoje a deusa dele é a Dona Carla. Falando na deusa Magda, ela... Todos já perceberam durante semanas já, ela está muito gripada e ela estava bem ruim da voz, por isso que ela não veio hoje. E eu já deixei 5 saúdes adiantado caso ela espirre nas próximas 5 vezes quando está em casa, para ver como eu estou atento com a saúde da Dona Magda. Já deixei 5 saúdes para ela. Dona Magda, saúde. Então, ela pode espirrar uma semana que eu já tenho meu saúde desejado. Atenção. Ele não falou. Eu quero isso, não me deixa falar, mas eu quero falar assim. Atenção, texto da ONU. Texto da ONU. Não. O Chicão tá certo. Olha a agressão. Ele vai aprender. Os caras me agridem todo dia. Política, Tailândia. A estrutura atual da Tailândia é uma monarquia constitucional por meio da qual o primeiro-ministro é o chefe de governo e o monarca hereditário. Também é chefe de governo e de Estado. O poder executivo é exercitado atualmente por uma junta militar em que são indicados os primeiros ministros e os chefes de gabinete. O poder legislativo, também controlado pelos militares, é investido em legislatura por junta. O judiciário é independente do executivo e do legislativo, mas vinculado às Forças Armadas. As atividades políticas são proibidas atualmente. Antes do golpe de Estado de 2006, o reino era uma democracia parlamentar com uma legislatura bicameral eleita. A Tailândia, desde lá, vem sendo governada por juntas militares. 67 Portanto, meu amigo, é para botar moral no país que nem esse nosso país que não tem moral hoje. Professora Adriana, muito obrigado pela gentileza. Ela mandou professora Adriana, professor Vitorino, tudo chute. Obrigado. Agora você aprende. Conduta fundamental da Polícia Federal. Boa noite, amigos da bancada. Com certeza, a atuação do juiz Sérgio Moro, do desembargador Gebran Neto e do presidente do TRF4, Thompson Flores, foram fundamentais para que o habeas corpus esdrúxulo e ilegal fosse desconsiderado. Mas saliento a importante conduta dos delegados e agentes da Polícia Federal que não acataram a descabida deliberação de soltura de um condenado por um crime comum, evitando, por conseguinte, que se instalasse no país o caos generalizado. Isso evidencia a relevância e a diferença entre funcionário público nomeado por concurso e o que foi introduzido no cargo por indicação política. Saudações a todos. Denise de Bagé. Agora a palavra Dona do Denise, só corrigindo, dona, ele não foi indicado por indicação política, né? Ele sofreu, inclusive o próprio tribunal foi quem lhe escolheu, né, quando ele foi escolhido entre 3 vagas. Mas isso nós já explicamos. Não, na verdade, quero falar um pouquinho sério, porque ontem eu vivi um problema muito difícil nesse programa. A matéria era muito complexa e a gente tem que se separar, e por isso fiz a minha manifestação. Encerrou-se o debate político e eu vou trazer a parte técnica, porque é muito difícil descontentar a todos.
né? Mas a gente está aqui exatamente para falar do direito. Assim, o errado é errado mesmo que muitos estejam agindo assim e o certo é certo mesmo que ninguém esteja agindo assim. Esse é um princípio que segue e trouxe, então, em 3 itens, analisando a postura, primeiro do desembargador Fabretto, depois a postura do juiz Moro e depois do outro desembargador, onde os 3 tecnicamente estavam errados. E trago esta notícia porque estou confortado hoje pelo corregedor-geral da Justiça, do ministro do STJ e presidente do Conselho Nacional de Justiça, desembargador José Noronha, que abriu sindicância na corregedoria exatamente para analisar o comportamento desses 3 magistrados e desembargadores em relação a todo esse procedimento. Como é que funciona esse procedimento? Há um plenário, o Conselho Nacional de Justiça, há um plenário, vai analisar individualmente o comportamento deles, né? E aí sim será dado um veredicto sobre isso, que poderá ir até da aposentadoria compulsória, que é a punição, mas mantendo a remuneração, como uma simples advertência ou alguma coisa assim. Mas para que fique um pouquinho assim, porque senão politizam a manifestação da gente. Tanto ela era técnica que a própria Justiça, atrás da sua corregedoria, vai estudar o comportamento dos 3 citados. Muito bem. O Marcos Couto está indignado com o valor da passagem em Cachoeirinha. Sério, ele mandou aqui, eu acho que mais de 20 e-mails. Ele diz o seguinte: boa noite, bancada. Aqui em Cachoeirinha, a passagem passou de R$ 4,00 para R$ 4,30 e a lotação de R$ 5,40 para R$ 6,00. O prefeito, Mick Breyer, o poder aquisitivo do povo aqui deve estar muito alto. São valores iguais à capital, onde se anda muito mais. Este prefeito é um dos deputados do tarifaço. O IPTU e a taxa de lixo também são muito caras. Penso em mudarmos de cidade. Por favor, comentem. Sou fã de Gustavo Vitorino e Marne Barcelos. Muito obrigado. É o Marcos de Cachoeirinha. Essa aula aqui tem sabedoria, tem... Ô Marcos, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você for fugir de Cachoeirinha por causa do seu Mick Breyer, não venha pra Porto Alegre, não. Não tá bem. Porque aqui o IPTU vai pegar você por uma perna. 3%. Porque tá uma briga feia aqui também. 3%. Então, assim... e também não vai pra Viamão, porque lá as queixas são enormes em relação à empresa de ônibus. E Alvorada também tá com problemas, viu? Quer sinceridade, tenta morar em Punta del Este, que é legal. O Chicão tem casa lá, tem amigo lá e te adianta. Não tem amigos lá. Tem amigo lá. Gente, deixa eu fazer um agradecimento rapidinho. Meu sonho é morar no Lindóia, ser teu vizinho. Não, Chicão, não. Nós escolhemos. A Zona Norte tá muita caturrita lá. Muita caturrita, periquita. Ele tá querendo dividir as caturritas. Não vai pra Zona Norte. Fica lá no Eu quero ser um ZN. Fica ali na favela. Se o Chicão Tofani fosse um pássaro, que pássaro ele seria? Uma águia. Urubu? A caturrita, daquela chata barulhenta. Caturrita. Só uma coisinha, galera. Eu acho que tu tem autoridade nessa bancada aqui. Pra quê? Tem que dar um vermelho pra esse Tem que cara dar um aí. vermelho. Tá demais. O amarelo do Vitorino. Ô, Vitorino. Ele vem com essa Vitorino, jaqueta reversível. não tem amarelo. Enquanto Vitorino, eles falam me dá bobagem teu- lá, me dá Chicão, teu enquanto eles falam bobagem lá, eu queria dizer, dona Olha Carla, aqui, ó, cartão amarelo pro enquanto Vitorino. eles falam bobagem lá, eu queria dizer que eu recebi, na ausência do Chicão, várias posts me cobrando de onde ele estava. E ontem recebi também uma manifestação dizendo que a dona Alice era linda e essas coisas, de manifestações no meu Facebook, está escrito, ele é público. Então eu pediria que vocês anunciassem as suas redes sociais para que eu não ficasse sendo porta-voz dos elogios que vocês recebem. Vocês têm redes sociais? Então vocês noticiem. Mas não é aquela rede social CPF, o cara viaja, faz uma viagem 20 vezes. Não, mas queria uma notícia selfie sua. Pra mostrar pro vizinho. A dona Alice, o rapaz dizendo, um jovem, olhei ali, um jovem de boa aparência, eu digo, pô, tá dando em cima da nossa colega aqui. Mas é casada, então ela tem direito à defesa, então indica as suas redes sociais. Ou não, né? Ou não, né? Eu acho boa ideia. Eu acho boa ideia, porque no meu Facebook lá, self-service, aqueles negócios lá da internet lá, entrou 8 mil fica-ruxa. Passei 3 dias limpando o fica-ruxa lá do meu negócio. A culpa é tua. A culpa é tua, teu padrinho. O que tu acha que tem mais charme? O Vitorino, com aquele rosto dele aquilíneo, ucraniano. Ou o doutor Ayrton. Acho que cada um tem seu charme. E a dona Alice não dá o Facebook. Acho que o maridão não deixa, hein? Eu tenho Acho que o maridão não deixa. Acho que o maridão não deixa. Eu tenho as redes sociais profissionais
que no Instagram é Alice Fotografia e no Facebook é facebook.com/Alice Klein Fotografia. Ela não mistura que nem você, que mistura tudo. Gente, deixa eu fazer um O agradecimento. Vitorino mistura tudo pra pegar telefone. Deixa eu fazer. Fica regimentando, regimentando o namorado. Daqui a pouco não vai sobrar ninguém nesse programa. A senhora tá vendo, a favela tá excitada. A dona Alice tá louca de vontade de voltar pra civilização. Olha aqui, ó, eu queria agradecer o Carlão, lá da nossa banca Fronteira. Fazendo rolinho pra pegar vídeo e levar pra casa. Olha quem falando em jabá. Olha o rei do bife. Olha quem falando em jabá. Vocês Olha aqui, ó, são Carlão, demais. muito obrigado. Na semana passada eu comentei aqui. Ele viu o programa. Que eu queria assistir esse filme, Midway, A Batalha do Pacífico. É, na minha opinião, o melhor filme de guerra já produzido até hoje. Procurei, não achei, e o Carlão, dono da Banca Fronteira, gentilmente mandou pelo Marne Barcelos esse presente para mim, o DVD, com o filme completo, com Charlton Heston, com Harry Fonda. o Harry Fonda e vários outros artistas maravilhosos. Toshiro Mifune, Robert Mitchum, James Coburn, enfim, conta um pedaço da Segunda Guerra Mundial, que foi a Batalha do Atlântico, então a Batalha de Midway. Então, muito obrigado, Carlão, pela gentileza. Hoje eu vou para casa direto abrir essa. Tá barata essa operação. Muito obrigado. Então, se hoje encontros, eu quero dizer que encontrei, fui na Academia Moinhos, onde eu vou diariamente cuidar da minha saúde, já que ninguém mais cuida. Encontrei nosso amigo Henrique lá, Chico. Te mandou um abraço. Meu amigo, é um cara, que empresário Eu apresentei sério. ele pro Vitorino naquele coquetel que nós fomos lá. Isso é o dono da academia. O Henrique, um cara gente finíssimo pra caramba. Ele disse assim, Chicão, como é que tu consegue manter esse corpo sarado, riscado? Eu digo, malho todo dia, igual o Vitorino. Eu quero lembrar, eu cumprimentei ele. Igual o Vitorino. Eu cumprimentei ele porque ele tem um projeto, e eu que tenho essa dificuldade de horário, né? Que eles introduziram aqui no Rio Grande do Sul, a Academia 24 horas. E é o único. É o único. E tu gira nas 15 academias dele. E eu muito me socorri de 2, 3 horas da manhã lá fazer. O programa só deu uma exercício. notícia na abertura. Isso é muito legal, então fico meus parabéns ao empresário. Um abraço. Porque vontade de malhar, né? Pra molhar. Mas é quando dá, né? É quando dá. Tem que Alice fazer. tem um recado aqui no O WhatsApp. recado do Leonardo, de Porto Alegre. Ele pede que o pessoal fale aqui um pouco sobre o juiz natural. Ele diz que estamos precisando, porque falam cada meleca sobre isso. Manda abraço. Meleca com o Vitorino. Juiz natural, o que seria o juiz natural, Ayrton Ruschel? Eu acho que no juiz natural. que passou no concurso. É o juiz que passou, estudou 2, 3 anos. Não, imagina, agora eu linkei com o tema. Estávamos falando em juiz concursado e juiz que não está entrando concursado. Eu acho que é isso. Vamos entender, eu acho que a matéria é boa. Com relação aos desembargadores. Isso, e até repercutiu muito no programa do Marne, a gente estava falando, então vamos tentar trazer um tom mais sério aqui, com toda a razão. Na verdade, a desembargador é constituído de a vaga que vem da advocacia, que é da OAB, a vaga que vem do Ministério Público e os juízes que vão subindo na carreira e chegam a desembargador por condições. Assim é composto os tribunais de justiça, os tribunais federais, e esse é o juiz, então, natural, é quem chega através do 5º Constitucional ou do Ministério Público. Imagino que seja essa alusão que ele usou o termo de juiz natural. É muito craque esse Ayrton Ruschel. Boa noite, bancada, que amo. Eu bato sempre nessa tecla e acho que eu só tenho bom senso nessa cidade, ou quem sabe no país, sem modéstia mesmo. Porque as ruas estão sendo, que são espaço de todos, é permitido que que levem seus cachorros de apartamentos para fazerem pipi nelas? Sei que existe a lei que impede que não se recolha as fezes, mas por que permitem a urina? Olha a preocupação do nosso telespectador. Em pleno século XXI, a população faz isso, Oswaldo Cruz deve estar se revirando no túmulo. E engraçado, ninguém deixa seu cachorro fazer na calçada do seu próprio prédio, né? Sempre no dos outros, diz o Américo de Porto Alegre. E o título do e-mail é: Duvido, sei que vocês não vão ler. Tá lido. Tá lido. Olha, agora,
No bairro Menino Deus, tem algumas ruas do bairro Menino Deus. Uma delas eu estava vendo esses dias. Não deixa o cachorro urinar aqui na cerca, aqui, porque apodrece tudo ali, o ferro apodrece a urina, né? Tu gosta de cachorro, mano? Adoro bicho. Agora... Semana eu me lembrei, deixa eu trazer uma passagem aqui, cara. Mas pode gostar e não ter. Eu também adoro cachorro. Tem que ter condições, tem que ter vontade de ter um petzinho, senão não tem que ter mesmo. Eu estava saindo para o trabalho essa semana cedo, sou trabalhador. Ele se acorda todos os dias 10 horas. Eu também, meu. Mas ele tá acabando contigo, ele tá assim, eu acho que o cara é inteligente, o cara ganha dinheiro, você acorda tarde. Ele é um crânio. Mas vamos ao que mais interessa. Na verdade, eu vinha saindo e passei por um menino, essa profissão que hoje eu tenho muito aqui no Rio Grande do Sul, que é conduzir cachorros. E o menino estava ali com 8, 10 cachorros. E aí eu me lembrei uma passagem. Há 20 anos atrás eu fui a Buenos Aires e já existia isso. Há 20 anos atrás, eles, não sei se precursores ou não sei se importaram muito da Europa. Então, este hábito, na verdade, de passar... Na Espanha? Então, eu me lembrei, casualmente, tu trazes o tema. Então, nós evoluímos para as pessoas serem responsáveis, a gente passa por elas com um saquinho, elas recolhem as fezes. É verdade. Em relação à urina, eu sinceramente nunca tinha havido nenhum tipo de comentário. Imagino que a natureza tenha condições de absorver. Agora, se formos alguma manifestação técnica, a gente pode receber e que vamos ler, advogado. né? Sou Chicão Tofani. Se o senhor tivesse no Tribunal da Inquisição, a fogueira já ardendo ali, o senhor ia ser jogado na fogueira. Mas o senhor teria direito a um defensor. Quem seria o seu advogado? Vitorino e Ruschel. É uma dupla que se completa. Yes. É uma dupla que se completa e é uma dupla de meus amigos e de muita competência. Eu brinco com o Vitorino, mas sempre disse uma vez, até falei com o Mariquezan, no ano passado, no barranco. O Vitorino de secretário de alguma pasta para dar um crivo de credibilidade na nossa prefeitura. A nossa prefeitura está vivendo uma era da cratera lunar do Atacama, que é um deserto que tem no Chile. Então, um horror da nossa cidade. Então, um horror. Tinha que ter um cara que nem o Vitorino, que é desprendido de coisas materiais. Não gosta de dinheiro? Não, ele é pão duro, ele é imbuído de coisas espirituais. Eu admiro o Vitorino. Ele fala mal de mim pela inveja. Sabe como é que é a inveja? Mas tudo bem. Falando, eu sou bonito. Agora tem esse assunto, continua repercutindo, que é o assunto do habeas corpus, que foi concedido, não foi concedido, enfim, do ex-presidente Lula. Realmente tiveram essas manifestações bem enfáticas hoje. O presidente do PT, Gleisi Hoffmann, subiu à tribuna e falou do juiz Sérgio Moro. O ex-presidente Lula continua afirmando que ele vai ser candidato e que precisa colocar o Brasil nos trilhos e que eles querem vender tudo e que eles não podem vender porque aí a soberania está indo por água abaixo e que ele quer resgatar isso e aquilo. E as pessoas perguntam assim, mas ele pode ser candidato? Ele será candidato? Hoje tivemos mais um capítulo. Hoje tivemos mais um capítulo. A ficha do PT para a senhora assinar aqui nessa linha, por favor. Querido, eu estou dando só a notícia. A senhora está trazendo... Dona Gleisi Hoffmann não pode ser citada em horóscopo mais. Sim, pode. Dona... Ele é fora da casinha. Deixa eu seguir. Eu queria linkar exatamente com a notícia que nós tivemos hoje. Ele quer me desconstruir foi impetrado um habeas corpus. Fala hoje. Programa da sua observação... Foi impetrado. Eu vou fazer de conta que não ouvi o comentário do seu Mário a meu respeito, mas eu queria dizer que hoje foi impetrado um habeas corpus, não pela defesa. É porque os assuntos são sérios, a gente tenta trazer brincando, mas é verdade sério. Foi impetrado um habeas corpus pela defesa do Lula, por um que se intitulou brasileiro. Já são 140 habeas corpus. E foi negado pela ministra Laurita Vaz, que está na presidência do STJ no momento. Ela não só negou, como ainda foi além e fez críticas ao desembargador Favretto, né, comentando o episódio. E lembro, matéria trazida ontem por nós também, que está no STJ um pedido da Procuradoria-Geral da União para que pacifique de que a matéria sobre a soltura do Lula só possa ser examinada pelo STJ ou pelo STF. Mário, te devolvo a palavra, Mário. Eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, como é que os políticos assacam contra o Poder Judiciário? Como é que se pode denegrir a imagem do Dr. Moro? Por que se faz isso e não acontece absolutamente nada? O que me parece, existe uma urdidura, quer dizer, está sendo urdido um projeto para destruir o judiciário brasileiro.
para desmoralizar o judiciário brasileiro. Me desculpe, mas eu tenho que falar essa verdade. Que parece para a gente que comenta, que fala a respeito disso, que existe essa urdidura, existe esse planejamento, digamos assim, porque ninguém mais acredita, cada um diz uma coisa, quer dizer, interpreta um texto aqui, um texto ali. A lei é só uma, a lei é igual para todos, tem que ser aplicada para todos. Esse argumento do desembargador de Porto Alegre, dizendo que o Lula, o fato novo era ser candidato, ele sempre foi candidato. Exatamente. Então, isso aí é falácia, isso não existe. Ok, deu 19 anos de partida, etc. Lá, sabe? Então, por que tudo isso? Aí o juiz Moro está lá em Portugal, o juiz durante 24 horas é juiz em férias, em qualquer tempo, enquanto ele estiver ali, não sair, não se aposentar. É do STJ. Pois então, olha, eu que sou leigo sei. Eu que sou leigo sei. Então, por que está sendo feito isso no Brasil? Não existe consenso, cada um puxa a corda para o outro lado. Você sabe, sinceramente, meu caro doutor Ruschel, eu estou com medo dessa eleição. Eu estou com muito medo desta eleição, porque esta eleição será uma eleição de fake news, será uma eleição de todo mundo falando mal de todo mundo. Não sei o que poderá acontecer. E a eleição é agora em outubro. Venezuelanas. Como? Com urnas venezuelanas. Então já se sabe o que vai acontecer. Eu recebi hoje uma mensagem muito legal do seu Ivo Ladislau, em que ele relata como seria no veranista Brasil. da Praia do Barco. Um abraço para ele. Que legal. O seu Ivo... E músico, Gustavo. E músico. Olha só, adorei. Ele disse como seria resolvido o problema dos meninos da Tailândia do Brasil. Primeiro, o Executivo criaria o Ministério Nacional das Cavernas, negociando a indicação de ministros, assessores e secretários entre partidos da base aliada e, claro, alguns da oposição para captar novos votos. Depois criaria secretarias estaduais das cavernas dos principais estados brasileiros. Imediatamente criaria a Cavernobras para monitorar as cavernas. Depois seria votado no Congresso e via Senado um orçamento extra no valor de 14 bilhões para o resgate dos 12 meninos e do adulto. Claro, considerando que o adulto custa 2 meninos. Daí os 14 bilhões. O início das obras seria uma remoção da montanha. Aliás, desde já, convocando as mesmas empresas que fizeram as obras da Copa do Mundo e da Olimpíada. Um deputado iria denunciar a irregularidade. Seria criada a CPI das cavernas. Claro, nesse meio tempo, algum canal de televisão criaria a Miss Caverna. E um outro promoveria o Funk das Cavernas, que seria certamente o hit do próximo carnaval. Diante de tanta discussão, nós teríamos a greve das cavernas, porque a equipe de resgate, após 3 meses sem salário, iria paralisar as atividades. A greve seria considerada inconstitucional. Ordenado o retorno imediato aos trabalhos. Porém, os sindicatos se colocariam contra e tentariam um acordo. Trabalhos mantidos, porém lentos, em sinal de protesto por ordem dos sindicatos, os fornecedores começariam a atrasar a entrega, alegando falta de repasse. Para otimizar as operações, se criaria a ANACAV, a Agência Nacional Reguladora das Cavernas. E passados 4 anos, o problema das cavernas continuaria. Afinal de contas, tem eleição esse ano e o problema das cavernas que fique para o próximo governo. O retrato do Brasil. Dona Carla, bem-humorado. Muito inteligente. Um abraço, querido. Um abraço, Laszlo. Hoje, em São Petersburgo, começou as semifinais do Mundial 2018. Um jogo estritamente parelho, que poderia dar França ou Bélgica. Um detalhe decidiu o jogo, que foi Umtiti, que é um zagueiro francês do Barcelona, e a melhor geração belga da história não vai para a final, mas pode conquistar um 3º lugar e já tem um time pronto para o Catar. Amanhã, pela primeira vez, eu acho que nos últimos 50 anos, Londres vai parar. Porque a última vez que a Inglaterra chegou numa semifinal foi em 90 na Itália. A Inglaterra não ganha um campeonato desde 66, a pátria do futebol. O único. A Inglaterra, com seu time jovem, que a média de idade é 24 anos, vai enfrentar uma Croácia com grandes valores individuais, como Modric, Rakitic, Mandzukic e outros. Um jogo parelho, mas eu acho que a Inglaterra passa pela camiseta, pela tradição. Só tem uma coisa que eu tenho medo da Inglaterra, que eu vou torcer para a Inglaterra, é Mick Jagger na torcida. É o maior pé frio da história do futebol. Estava lá hoje e eu acho que ele estava torcendo para a Bélgica. Que o inglês não gosta de francês e a Bélgica tomou um gol de cabeça. Ah, mas e a Bélgica? Tu também estava torcendo para a Bélgica? Também estava torcendo para a Bélgica. A Bélgica está resgatando o futebol. Mas sempre achei que é um jogo difícil para tanto um para o outro, como foi, né?
Mas diz que torceria para a Bélgica e para a Croácia, mas eu acho que vai dar França. Vai dar França. França e Inglaterra. Na hora H, Chico, uma camisa. A camisa pesa, dá muita tradição. Eu vi Ainda os jogadores hoje da Bélgica, tem um determinado momento, quando eles tomaram o gol, ali a camisa entrou em campo. A França teve mais perto de fazer 2-0. Exatamente. O goleiro belga é um grande goleiro também. Mas o jogo de amanhã, eu vou torcer muito pela Croácia, principalmente porque... vocês conhecem o presidente da Croácia? Não, é uma loira que não deveria mostrar as fotos. Mostra as fotos. Não, eu não vou mostrar fotos. Tem uma presidenta que nem a presidente da Croácia, a vida é melhor. Não tem fotos dela. Agora eu fiquei ruborizado, dona Carla. Agora eu fiquei ruborizado. Não, eu já prefiro o presidente da França. Meu amigo, Sua Já faz mais Excelência, do meu tipo. Sua Excelência, presidente da Croácia, com todo respeito ao povo croata, mas vão ter presidente boa assim na Croácia. Azul que isso? Aí, nossa, a diva da vida. Você viu as fotos dela? É maravilhosa. Uma loira. E ela botou Metacril no bumbum, ficou cinematográfico. Eu não acho bonito. Uma aquilo. mulher Eu não acho inteligentíssima e linda. Linda. Bom, E sem inteligente. preconceito, esse negócio de, porque a presidente tirou fotos. Agora sim tu falou de valores que realmente interessam. Qual é o problema? Inteligente. Inteligente pra ser Não, o presidente resto da Croácia. agora sim. Agora Lugar você da tem que Alice. entender a linguagem. Carla, coitada da canalha, não Alice. Agora. Coitada da Alice. Deixaram ela entre duas feras. Segura a turma aí, Carla. Alessandro Toledo. Coitada da Alice. Mas ela Agora. tem um recado agora. Mas na favela é assim. Aqui, Interessante. no bairro Nobre, ela estaria Interessante que o senhor Vitorino sempre fala da liturgia do cargo. Como é a presidente da Croácia, pode andar pelada. Exatamente. Exatamente, pela beleza. A Vitorino tem razão. Pela beleza. Agora sim. Não tem orgulho, aumenta a autoestima, né, Vitorino? E não esses jacaré que nós impõe aí. É uma mulher linda. Linda. E como tal, ela tem o direito de se despir do preconceito. Exatamente. E o feio que não pode. Não pode é a Tereza May botar um maiô na Exatamente. praia. O Vitorino tem toda a razão. Então uma juíza pode fazer isso? Exatamente. Se for linda, pode. Mas se não for, não pode. que barbaridade. Imagina a diva de vergonha biquíni essa na praia. bancada. Não, que barba. Ela pode botar biquíni se Não, ela mas tu quiser, o Vitorino ora. sai correndo. Pode, quem quiser botar biquíni, bota Qual é o biquíni. problema? Não tem problema nenhum. Dona Magda, pode mandar um e-mail pra mim aqui que eu leio. Não pode mandar pro xingando o Vitorino que eu leio. Manda pra mim, dona Magda. Não, Vitorino é objeto de muito respeito. Ai, vamos deixar a Alice falar. Chico, hoje eu tô contigo no ombro. Exatamente. O Vitorino sabe tudo de presidente Amanhã, bonita. Croácia na cabeça. Para quem quer renegociar essas dívidas, o PROCON, em parceria com a PUC, vai realizar em Porto Alegre um mutirão para ajudar o consumidor a renegociar dívidas com empresas. Diversas instituições financeiras já confirmaram presença. Para participar, o interessado deve levar documento de identidade, comprovante de residência, documento de pagamentos já realizados e contratos firmados junto ao banco. Então será nesse dia 25 deste mês, das 9 da manhã às 5 da tarde, no prédio 50 da PUC. Eu queria enfatizar essa notícia porque ela é muito importante. Quem tiver a oportunidade, pelo menos que são oferecidos descontos significativos, descontos substanciais nessas negociações, porque os bancos, para quem não sabe, eles têm uma expectativa e o crédito em 6 meses ele é colocado em prejuízo, já impacta o balanço da agência. Então, a partir dali, o que eles recuperam é que ele volta novamente como lucro. Então, eles têm muito interesse nessa negociação, são feitas propostas boas. Então, quem tem a oportunidade, quem quer fazer essa negociação, não deixe de prestigiar e tentar esse acordo, ele é muito bom. Eu quero trazer aqui para a mesa uma discussão que está acontecendo nos últimos dias e realmente é bem importante, que tem incomodado muito o governo do Estado, Procuradoria-Geral. Prestes a voltar ao Rio Grande do Sul, 17 líderes de facções têm 884 anos de pena para cumprir. O que acontece? Juízes da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre não acataram pedido para que os apenados continuassem fora do Estado. Se vocês bem lembram, esses apenados já estão em presídios federais, bem longe daqui. O governo diz que o índice de criminalidade diminuiu bastante, número de homicídios, número de latrocínios, em especial, mais de 60%, né, de diminuição. Mas os juízes da Vara de Execuções Criminais entendem que eles não acataram o pedido e entendem que eles têm que retornar para o Estado.
Estado. Então, desde sexta-feira, quando a informação se tornou pública, a Secretaria da Segurança Pública e o Ministério Público têm reagido com indignação e preparam, né? Então, já disseram que vão recorrer dessa decisão. Na tarde de segunda-feira, o Procurador-Geral de Justiça, que é o Fabiano Dall'Azen, o secretário da Segurança, César Schirmer, e representantes da SUSEF, Polícia Civil, Brigada Militar, enfim, todos os órgãos envolvidos, estiveram reunidos e discutindo estratégias para mudar isso, porque é um absurdo o que está acontecendo, gente. São 4 juízes aqui de Porto Alegre, dentre os quais um que eu sou fã, né? O Brzuska. Doutor Brzuska, eu sou fã do doutor Brzuska, eu acho ele... Eu não sou muito dessa coisa justnaturalista, humanista, mas ele tem essa visão e eu respeito porque ele tem uma visão moderada, mas me decepcionou muito a posição do doutor Brzuska e de outros 3 magistrados, são 2 magistradas e mais um outro magistrado. Me decepcionou muito essa decisão. Os demais magistrados das varas de execuções penais do Rio Grande do Sul, todos eles aceitaram. Esses de Porto Alegre não aceitaram pedir esses bandidos de alta periculosidade de volta para Porto Alegre. Eu não entendi a decisão, não achei fundamentos suficientemente consistentes. Acho que tem um componente aí de protesto, mas fazer protesto com a segurança da população de Porto Alegre, da região metropolitana, para mim foi... É que, na verdade, a decisão ela era de 1 ano, né? Então, isso é que ocorreu. Quando foi feita essa exportação do crime, vamos dizer assim, que impacta com os números bons que tu diz aí, ela foi por 1 ano. Quando começou a se aproximar 1 ano, eu vi a entrevista do Dr. Marcelo Dornelles, Gustavo, que é nosso amigo lá da praia, já foi o último procurador, hoje é subprocurador, né? Muito competente. Eu tenho acompanhado as suas entrevistas e toda a preocupação do mundo articulado do judiciário exatamente para essa questão, porque o que ocorreu, venceu o prazo, eles pediram a renovação e aí tiveram legados. Mas já entrou o recurso, já está em fase de recurso, né? Mas realmente está preocupante, porque não, o que se apurou através de uma longa investigação é que essas pessoas comandavam o crime, comandavam as chacinas, faziam as brigas entre as gangues e facções, né? E que isso tudo tinha diminuído. Então essas chacinas, lembram que nós paramos de ouvir falar assim, morte de 10, morte de 15, começava aquele entredevoramento. Então esse é o medo do Ministério Público, com muita razão. O texto assinado pelos 4 juízes da Vara de Execuções Criminais da capital diz que a solicitação de prorrogação teria de conter algo novo, com capacidade de evidenciar a imperiosa necessidade, não bastando repetir os mesmos argumentos do pedido inicial de remoção feito em 2017. Os magistrados criticaram a inércia do Estado, mencionando o fato de a única cadeia que seria capaz de conter presos de grande periculosidade, a penitenciária de alta segurança, PASC de Charqueadas, já ter perdido este status por causa de precariedades estruturais. A partir de 2015, passou a ser considerada de média segurança pela Justiça e é alvo de incontáveis pedidos de providências e melhorias por partes da Vara de Execuções Criminais desde 2011. Nessa mesma linha, lembraram a situação do Presídio Central, que ganhou o nome de cadeia pública e onde foram construídos 2 centros de triagem sem direito de visita aos detentos. A troca de nomenclatura é citada como estratégia insuficiente para alterar o quadro de calamidade com a superlotação. Esses são os argumentos dos juízes que negaram, então, essa prorrogação. Tá evidente que os ilustres magistrados usaram uma sentença para fazer crítica à administração e à gestão, e não fazer justiça, não aplicar a lei, não se preocupar com a cidadania, com a segurança. Eles não estão preocupados com o cidadão, estão preocupados certamente com a bandidagem, com os bandidos, coitadinhos dos bandidos. Isso é pregar o coitadismo numa sentença, numa decisão. Quer dizer, então, já que não estão arrumando os presídios, então nós vamos trazer eles de volta. Outras coisas, equiparam a polícia, tem algumas outras coisas que estão sendo feitas. O que fica presumido daí é de que esses 4 magistrados, ou não sei quem foi que assinou essa decisão, mas disseram, então, se não estão cuidando dos presídios, então nós vamos trazer eles de volta, porque eles têm que ficar por aqui. Sabe? Está mais ligado à birra de que é uma necessidade jurídica de preservação da sociedade. Será que eles não entenderam? Será que esses ilustres magistrados não perceberam que o que está em jogo aí é a cidadania, é a segurança, é a vida das pessoas? A Secretaria de Segurança Pública mostrou dados estatísticos com a remoção desses bandidos de alta periculosidade, alguns condenados a mais de 100 anos de cadeia, com não sei quantos homicídios.
chefes de facções. Com a remoção dessa gente, reduziu o índice de criminalidade, aqui os crimes violentos tiveram uma queda. Aí simplesmente para protestar, porque protesta numa nota oficial, numa associação, olha, os juízes das várias execuções penais de Porto Alegre... A consequência disso pode ser muito séria. Vai ser muito séria, vai ser, porque esses caras voltam para cá e vão estar em contato com a turma deles, vão reassumir os comandos. Sabe? Possivelmente, Gustavo, até fazendo represália com quem tem ali expunido. Isso aqui com certeza. Eles aqui vão querer comandar uma represália. Nós já abordamos esse assunto, é um assunto muito delicado. Eu tenho escolho palavras para tratar dele. Sim, é um assunto muito triste. É um assunto que vai evoluir. Eu vou trazer o nome de todos os magistrados aqui, porque é um direito que as pessoas têm de saber quem são os magistrados que estão tomando essa decisão. Dona Carla, ontem reclamaram que eu não falo mais do Nietzsche, e hoje eu trouxe um livrinho do Nietzsche, de 96 páginas, Por que sou tão sábio? Você pode pensar que isso aí, não, ele está se autoelogiando. Não. Pelo contrário, ele faz até uma brincadeira, achando que ele não é tão sábio como as pessoas, no fundo, como eu, por exemplo, acho que foi um dos maiores gênios da filosofia em língua alemã. E o ano de 1872 talvez tenha sido o ano mais importante da vida no Nietzsche. Escreve a sua primeira grande obra, que é O Nascimento da Tragédia, sobre a qual Wagner disse, o grande Richard Wagner: jamais li obra tão bela quanto esta. O ensaio viria a se tornar um clássico da história da estética. Nele, Nietzsche sustenta que a tragédia grega surgiu, Chicão, da fusão de dois componentes, o apolíneo, que apresentava a medida e a ordem, e o dionisíaco, símbolo da paixão vital e da emoção. Segundo a tese de Nietzsche, Sócrates teria causado a morte da tragédia e a progressiva separação entre o pensamento e vida ao impor o ideal racionalista apolíneo, a racionalidade de Sócrates. As 10 últimas sessões da obra constituem uma rapsódia sobre o renascimento da tragédia a partir do espírito da música de Wagner. Daí que, elogiando Nietzsche, Wagner estava, na realidade, elogiando a si mesmo, que o Wagner não era fácil. Esse cidadão aqui, eu acho maravilhoso, já fiz 500 mil comentários a respeito do Nietzsche, suas grandes frases, como, por exemplo, estou magoado, não pela sua mentira, pela tua mentira, mas sim porque agora não posso mais acreditar em você. Mas Wagner, que foram amigos pessoais e morreram, ele morreu brigado com Wagner, como foi amigo de Arthur Schopenhauer, que foi um dos maiores filósofos da história da língua alemã. Wagner tinha um grave defeito, ele não pagava a conta. Ele não pagava a conta. Não. Richard Wagner, eu li tudo sobre o Wagner. Ou quase tudo, né? Não tenho essa pretensão de ter lido tudo sobre, claro, isso é impossível. E ele chegava, ele alugava o melhor apartamento, o andar inteiro, comprava os melhores móveis. Aí vencia, os caras vinham cobrar, mas eu não tenho, eu sou o Wagner, mas daí eu tenho que pagar, né? Então sempre aparecia um príncipe, algum protetor que chegava lá e pagava e ele conseguia se mudar para outro. Então ele ia assim, né? Ele vivia de aplique. E, sim, ele era casado com a dona Cosima, né? Cosima Wagner. Que nome é esse? Cosima era o nome dela. Parece o nome de antibiótico. Filha de Franz Liszt, que foi outro grande compositor. Mas é isso que eu queria falar um pouquinho do Nietzsche. Aqui, muito bem, eu já tenho aqui o nome dos juízes. Agora só em agosto, tá? Não, mas juízes da vara de execuções. Tu não querias o nome dos juízes? São 4, 2 juízas e 2 juízes. Patrícia Fraga Martins, Paulo Augusto Oliveira Irion, Sidney Bruzuska e Sonali da Cruz. Sonali da Cruz Zurran. Tem um nome diferente aqui. Então são esses 4. Eu fico triste porque, eu sou fã do Dr. Bruzuska. Sou fã dele. Ele tem uma luta. Dona Carla, ele tem uma luta reconhecida, né? Essa aí foi. Eu não posso brigar com a nossa torcida aqui, que são nossos telespectadores. Então, a dona Adriana Brandão e a sua mãe, que estava doentinha, a dona Gessi. Eles são muito amigos da dona Magda também. A dona Gessi, que está em franca recuperação, estimo sua melhora. E a dona Jo Machado, que também está assistindo o programa com a sua mãe, que é a nossa telespectadora. Um beijo, então, nesse quarteto, então, de telespectadores do nosso atualidade. A dona Gessi ainda fabrica sabonete? Não, tu não vai faltar Não vai. Isso é pura inveja. Vai faltar respeito. Não vai faltar, porque eu não vou deixar a dona Padilha. Não deixa. Esquece. O João Anselmo Padilha, que é o nosso telespectador, ele faz algumas montagens e tal.
Carla, tu estás linda com essa jaqueta. Gostaria que comentassem sobre o fechamento de mais de 35 mil postos de trabalho na indústria calçadista no estado no último 1 ano e meio. Um bom programa a todos, um abraço ao Chicão e a todos. Joer Anselmo Padilha, de São Leopoldo. E hoje também uma empresa de Três Coroas, fabricante de calçados, teve... Agora, te pergunto uma coisa, 400 esse problema aqui de família. Vitorino, esse problema que está acontecendo aqui, o Trump se antecipou, taxando o produto chinês. Porque a China faz dumping. É uma mão de obra que não existe. Então, o calçado chinês ia ser mais barato. Pois é, mas o problema todo, Chicão, é que lá o governo se preocupa com o emprego. Aqui não, aqui o governo está preocupado com dinheiro, com imposto. Se você for olhar por que essa empresa está fechando as portas e deixando mais de 400 famílias no desespero, pergunta para eles o que aconteceu com essa empresa, a carga tributária dessa empresa, fiscalização, Delegacia Regional do Trabalho, agora, Ministério Público do Trabalho, e sindicato não sei do que, e acordo disso, acordo daquilo. Dá uma olhadinha. Posso lhe fazer uma pergunta? Por que tantos técnicos do Vale do Sapateiro, aqui do Rio Grande do Sul, foram dar cursos na China? Você sabia disso? Dar curso? Foram ensinar como se faz sapato. Sem comentários. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu que vivi quando menino, quando fui menino faz tempo. Faz tempo. Acho que voltei demais do tempo, peraí. Mas nós tínhamos, tinha essa área do calçado aí, era uma coisa extraordinária, a riqueza daquela... O Vale do Sapateiro. E nós começamos a perder, e a nossa classe política, olha, se eu tiver que fazer uma classe à nossa política, uma crítica à nossa classe política, seria por essa área que perdemos, porque ela não foi de uma hora para outra, não foi tudo embora, amanhã vamos embora. Lentamente nós assistimos passivamente à morte, as empresas primeiro indo para o Nordeste, indo lá para cima por causa das diferenças tarifárias, tá? E agora essa concorrência do exterior, que também é draconiana. Então é lamentável que nós não consigamos nos organizar, porque a crise não vem de um dia para o outro. Nós estamos vivendo o epílogo dela, que é o fim de uma zona que foi uma das mais ricas desse estado. E o Tomás Henrique... Exatamente. Era referência. Pra você ter uma ideia. E a riqueza. Novo Hamburgo a coisa mais comum que tinha era as pessoas irem para a Europa, entrar numa loja chique e comprar um calçado, olhava lá embaixo, made in Brasil, Novo Hamburgo. Sapato feminino. Não sapatos masculinos feitos com projeto de engenharia. Eu vivi isso. Aprovar projeto. A Harrods, aquela inglesa, chegava a colocar um letreiro assim, made in Brazil, shoes of Brazil. Pô, tamanho era o respeito que se tinha pela nossa indústria coreira calçadista. Hoje, o Chicão tem razão, fomos destruídos pela concorrência predatória. Aí você tem sapatos de má qualidade, você tem lá na porta, tem uma carga tributária, tem não sei o que, tem a vigilância sanitária, tem o sindicato diabo que carregue, tem não sei o que, tem Aí fica completamente sem possibilidade de competir no mercado. Não tem competitividade nenhuma. Não tem como, o custo é absurdo. E eles importam o nosso couro. In natura, né? Claro. O Tomás, aqui de Porto Alegre, pergunta: será que o Temer sabe que agora que a seleção brasileira foi eliminada da Copa, as atenções voltam para ele? Eu acho que ele não necessariamente. Eu acho que o café dele esfriou demais. Agora, faltando 2, 3 meses. Ele está se sentindo muito fora de foco. 5 meses e meio. Eu só tenho notícia aqui, não vou incomodar mais hoje, porque o Chicão já reclamou que nós estamos muito jurídicos, mas amanhã a gente fala do inquérito dele ali, porque esquentou de vez a batata. O Coronel Lima... Chegaram as provas documentais dos recibos de pagamento. A Polícia Federal conseguiu mais 60 dias lá com o ministro lá no STJ. Então, esse inquérito, quando chegar para julgamento... 31 de dezembro, ele vai ter que sair correndo. Eu ia dizer, esse inquérito dos postos... Ele vai ter que sair correndo. Ele está documentado, ele está com prova testemunhal, ele está com cópia dos pagamentos. Esse inquérito, quando o dia que chegar para ser julgado mesmo, vai ser um... Eu acho que nem o Líbano, país dos antepassados dele, vai aceitar a presença dele. Alice... Sim, com a entrega, né, do trecho da nova Orla do Guaíba, ali que vai da usina do gasômetro até a rótula das Cuias, que foi um lugar, ficou maravilhoso, né? A população espera que fique muito bem cuidado. Então foi divulgado hoje que a Uber foi a vencedora da disputa, que escolheu quem vai ficar responsável pela manutenção do local. Aí, então, a conservação, a coleta de lixo, deve fazer também a limpeza dos banheiros. E, em contrapartida, a empresa vai poder colocar publicidade no local. E a prefeitura espera economizar R$700 mil
com essa manutenção, né, que não vai precisar gastar. Eu gosto dessas parcerias. Eu também acho legal. Eu acho legal. Por exemplo, a praça lá, a Praça da Encol é um grande exemplo. Ficou até o nome da praça, a empresa nem está mais aqui. Exatamente. É interessante a parceria. Eu quero mandar um abraço aqui para dona Gilda Dalcin, que teve uma cirurgia e passou momentos muito difíceis e que agora já está em recuperação. Dona Gilda, fé em Deus, Papai do Céu está vendo e está ajudando a senhora, viu? A senhora vai vencer essa, tá bom? Um abraço para dona Gilda e para a filha dela, dona Patrícia. Patrícia que está cuidando da dona Gilda. Apesar da Patrícia ser veterinária, viu, dona Gilda? Mas tá tudo certo. Tá, falando em veterinário, olha o que acontece aqui, nosso telespectador Léo José. Boa noite, dona Carla e demais componentes do Atualidades Pampa. Falando em urina de cachorros, quero citar o meu caso. Moro num apartamento no bairro Cristal desde o ano de 2004. Uma moradora do apartamento térreo, todos os dias, sai com seus 2 cachorros que urinam no pé do corrimão. Todas as vezes que ela sai. Acreditem se quiser, esse pé do corrimão foi restabelecido 3 vezes nesse tempo que moro aqui. Detalhe, tudo por conta do condomínio, sem haver nenhuma advertência para a condômina. Doutor Vitorino, socorro! O que pode ser feito? Eu tenho algumas sugestões, mas eu não sei se eu posso calma, Gustavo, calma, Gustavo. Olha teu colega. Calma, Gustavo. É a Sociedade Protetora dos Animais. Sociedade Protetora dos Corintianos. Não protege as pessoas e os animais. É, a Sociedade Protetora dos Corintianos, aquelas coisas assim. Tem tudo aqui a toda a gente. Mas eu acho uma falta de respeito. Não do animal, porque é um animal, é um cãozinho. Irracional. Racional. Ele vê um poste. A responsabilidade do dono. O dono é um mal educado. Eu costumo dizer, por exemplo, que o fumante, se ele não se cuidar, ele se torna um mal educado. Dependendo do local que ele está fumando, na presença das pessoas, aonde, a circunstância, ele se torna um mal educado. Eu nunca fumei, mas o fumante tem direito de fumar, se ele quer fumar. Sim, mas depende. Só não pode ser seu direito dele. Depende do local. Do local. Não, vai na rua. Depende do local. Mas eu vi uma senhora deu uma bolsada no rapaz que está fumando. Se nós estamos reunidos aqui, não, aí é um ato extremo. Eu acho que uma falta de educação não justifica. O Chicão sofreu umas bolsadas aí, que foi uma injustiça aí que ele contou pra nós. O Chicão sofreu uma ervilhada. Uma ervilhada? Foi uma lata de ervilha voadora. Ervilha voadora? Ervilha voadora. E essa mulher, quando viajava comigo, era casada com ela. Cuidado. Não vou citar nome. Não cita nome, não. Mas no livro, ela tinha um cachorrinho. Ela tinha um maltês. E o cachorrinho é o seguinte, branco, bonitinho. Ela alguma vez já tirou o cachorrinho? Não. O mais legal é o seguinte, que nós ia pra serra, ela levava o cachorrinho dentro da bolsa. E passava pelo chequinho. Tinha mais alguém aí? Não, eu e ela. Tinha que dizer, né? E o cachorrinho estava dentro da bolsa. E ela deixava o cachorrinho dentro do quarto do hotel. E a gente saía, sabe como é que eles não descobriu? Botava a televisão no volume mais alto. E o cachorro acuando e o volume alto. Assim foram 5 anos viajando com o cachorro. Essa é a Devilha. Essa é a Devilha Eu saturei isso aí. Depois é a outra mulher com o gato. E o gato afiava todas as unhas dele no sofá. Então, uma chaise longue, branca, destruiu tudo. Aí o gato era para primeiro dormir na garagem. Gato ou gata? Depois ele subiu para a sala. Depois ele foi pro quarto, depois foi para a cama. E virava de noite. Tirou o Chicão da cama, Gustavo. O fim da relação era o Chicão no chão. O gato derrubando o Chicão da cama. Derrubando o Chicão. O gato derrubou o Chicão da cama. Essa é uma sensação horrorosa. Tá dormindo no inverno, o que houve aqui? O gato. Eu quero cumprimentar o seu Mário Barcelos, embora ele não me faça justiça e ficou falando aí que eu não calo a boca. Mas eu responder pra elogiar. Não, fiquei magoado, Chico. Eu sou sensível. Eu sou virginiano, eu sou sensível. Mas eu também sou virginiano. Eu sou sensível. Eu sou mais, sou canceriano. Eu sou vegetariano. Goethe era virginiano, Hegel, virginiano. E canceriano. Eu quero me dividir com sagitariano. Mais ou menos. O senhor, né? Eu tô brincando. Eu quero me dividir com as pessoas sensíveis da bancada, então dizer que vou ter que somatizar o que o Mário disse ao vivo aqui, mas lhe faço justiça. O TCU também discordou daquilo que o senhor ontem publicamente disse aqui, do acordo de leniência que foi feito entre a Odebrecht e o governo de 2 bilhões e 2 milhões e 2 milhões e 700 milhões. Aqui ontem. E o Mani fez umas contas aí que eu respeito muito e ele disse que era uma ninharia já que paga em 22 anos. E o TCU, então,
concordando com o senhor, pediram, se resignaram com isso, estão tentando uma liminar e será amanhã examinado pelo plenário, já que o ministro relator entrou em férias, veio o ministro relator substituto e ele não quis dar liminar ou não, sozinho, e foi a plenário. Então amanhã nós vamos saber, seu Mário, qual é a análise do nosso TCU desse contrato. Mas que bom que tem o TCU que faça uma análise. O Tribunal de Contas da União existe para isso, ou não? Exatamente. Tem uma mensagem aqui. Claro. Boa noite, querida Alice e Carla. Gosto muito de toda a bancada. O Vitorino é meus favoritos. O Chicão ainda está em ritmo de férias. Eu e meu bebê de 1 ano assistimos todos os dias. Charlene e Caio. Um abraço. Muito obrigado, eu não existo. Eu não existo. Tu é o O cachorrinho existe, eu não existo. E o Marne? Obrigado, muito obrigado. Obrigado. O Marne. Dispenso. Semana passada ele recebeu uma dúzia de elogios e aí ninguém reclamou. Ninguém reclamou, tá certo. Mas não foi citada toda a mesa. Foi individual. Foi individual. Ficou chato. Foi individual. Eu sou bem. seu fã, mas tá diminuindo. O que tá diminuindo no fã? Tem uma charge tão bonita circulando na internet, típica para crianças, com os seguintes dizeres: nem todos os heróis vestem capas. Alguns usam roupa de mergulho. É verdade. Sabe o que eu achei bonito também? E o desenho é um desenho infantil, um desenho para criança. Eu acho que eu me emocionei muito. Gustavo, será que aquele vídeo que está circulando... Não é verdadeiro. Eu ia dizer, mas ele deve reproduzir aquilo que deve ter acontecido lá, né? Será que não? Que aquilo ali foi isso aí já está na internet há muito tempo, no YouTube, esse vídeo, que foi uma das possibilidades de tirar eles dessa forma, mas que não foi feito dessa forma, eles não foram sedados, então não é aquele vídeo que está circulando, ele não é o que aconteceu lá. E outra coisa, a água ali está muito cristalina, a água que estão mergulhando é um lodo. Eu digo, em relação a essa estratégia, eu acho que era essa. O que eles fizeram? Eles ensacaram as crianças de proteção, né? Uma bolha ao comprido, os meninos respirando e vários mergulhadores atrás carregando. Era um na frente e um atrás. Carregando o menino. Exatamente. Por isso que eu imaginei que talvez fosse o modelo que foi empregado lá, né? O que eles colocaram, o que eles queriam, a ideia de ensacar os meninos era evitar o pânico. Porque, para você ter uma ideia, a travessia é de mais de 5 horas. É verdade, quase 6 horas. Quase 6 horas mergulhando numa água que a visibilidade é de 1,5 metro. Mas eles não ficaram desacordados, os meninos? Não. Em momento algum. Esses caras não receberam nenhum medicamento, nada. Eles ficaram acordados. Eles receberam chocolate porque precisava glicose. Então eles comeram chocolate antes de entrar na água para ter a glicose. E a bolsa era para evitar o pânico. Porque você sabe que num salvamento, dentro da água, o maior inimigo é exatamente quem você vai salvar. Sem dúvida. Porque o pânico leva os dois, né? Não, leva. Então eles colocam dentro do saco. Começar a respirar com muita, né? Até a respiração, ela não pode... Se tu respira muito, você acaba o ar. Você tem que ter um batimento também. cardíaco, você tem... E são 6 horas de travessia. Você sabe que um mergulho de 6 horas? Que horror. Bom, mas Gustavo, eu só quero usar agora um argumento que eu não usei no dia, porque eu não quis colocar pânico na população, fiquei contido, mas lembra quando nós discutimos por que não se noticiavam quantos meninos tinham ido, quantos tinham ficado e quem eram? Porque eu temi porque poderia haver a morte. Se houve um profissional que morreu nesse situação, poderia acontecer com um desses meninos. Então era melhor que não se noticiasse nada e ao final iria se dar apuração. E eu temia, volto a dizer, por isso que não repercuti aqui, que quando estivéssemos, trouxeram 8 meninos, nós não sabíamos se estavam todos vivos, se quem ficou é porque já tinha tido algum problema e não conseguiria vir. Então eu acho que o balanço no fim foi uma estratégia que se mostrou correta, né? Vieram 12, todos estão bem, e daí deu um relatório só. Né? Eles mostraram hoje fizeram alguns gráficos. Em alguns lugares, a circunferência... Era muito pequena. 60 centímetros. Amigo, 60 centímetros é isso aqui. Que coisa. Tem que passar um homem... O senhor passaria? O senhor tem que passar um... não. Antônio, não podia fazer esse resgate. Qual é a circunferência?
Ah, não, eu tô mais chateado com essa pergunta. O Mário é o melhor deles todos. Eu tenho que reconhecer. O Mário é o melhor. Derrubaram meu sócio. Eu acho que não passaria, sabe por quê? Por causa do pino de segurança. Ah, tá bem. Olha o horário. Tem uma engraçadinha aqui, ó, no nosso e-mail, atualidades@pampa.com.br. Prestem atenção na piadinha. Quem mandou foi o Francisco Valentim. 2 velhinhos conversando em uma mesa de bar. Se tu pudesse escolher, preferiria morrer de Parkinson ou de Alzheimer? De Alzheimer, claro, pois prefiro esquecer de pagar a cerveja do que derramar todo o copo. Tá certo, Boa noite a todos. Francisco Valentim. Alice, tem algum recadinho mais? Sim, eu tenho uma dica cultural. Sexta-feira vai ser a abertura oficial do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, a partir das 19 horas. O evento vai até o dia 29 de julho e conta com apresentações de grupos regionais, nacionais e internacionais. E Nova Petrópolis espera receber 130 mil visitantes. E a entrada é franca. E é muito legal, viu? 46ª edição. Olha, um evento para ter 46 edições. É verdade, e olha, deu certo. É uma história de mais de meio século, porque teve alguns anos que não teve, foi intercalado, enfim. 46 edições em mais de meio século de existência. Olha, parabéns à Nova Petrópolis, que, Chicão, é um dos nossos pontos turísticos mais lindos. Sabia que é mais bonito que Gramado? É verdade, é verdade. O problema da Nova Petrópolis não decola, sabe? Porque não tem um hotel 4, 5 estrelas. Então, Chicão, mas será que Nova Petrópolis não tem condições de entrar nesse mercado? Tem, mas precisa mudar algumas coisas. Por exemplo, há alguns anos atrás, o prefeito de Nova Petrópolis me solicitou, quando eu gravei lá um especial sobre a cidade, o que deveria ser feito em Nova Petrópolis? Primeiro, uma rua coberta. Porque Gramado, a rua coberta de Gramado, ela segura o turista e o gaúcho. Isso aí vem da época do tropeiro, da época de Bento Gonçalves. O pessoal vinha a cavalo e ficava num local. E Nova Petrópolis não tinha, agora tem, mas Nova Petrópolis precisa essencialmente de um parque hoteleiro, Vitorino. Um parque de hotéis 4 estrelas, porque hoje o gaúcho está mais sofisticado. Você vai passar o final de semana com uma amiga, uma namorada, sei lá o quê. Você prefere, por que Gramado? Até em vez de Canela, porque tem aquele charme do hotel e não da pousada. Nova Petrópolis continua muito na pousada, mas Nova Petrópolis, essencialmente, ela é mais germânica, ela é mais serrana que Gramado. Gramado, ela ficou muito business, comércio, todo mundo com sacolinha para cá, para lá, comprando coisa, e Nova Petrópolis ficou mais fashion, mas falta um incentivo nisso. Eu acho que falta em Nova Petrópolis o que teve Gramado, uma Marta Rossi, um Enoir Zorzanello, uma Silva Zorzanello, esse pessoal que trabalhou muito pelo turismo, não tem um grande investimento para pensar num... eu não digo um hotel, um complexo hoteleiro, e um parque gastronômico também. Um salão de convenções. Mas a cidade comporta? Comporta porque ele é muito bonito. E sabe qual é um exemplo? Isso é uma delícia. E sabe qual é um exemplo, Vitorino, que tu vai concordar comigo? Uma cidade que eu conheço bastante, e você vai fazer um evento lá, até falei com o Fernando Vieira sobre esse evento, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tem tudo para ser uma nova Gramado. Qual é o problema de Bento Gonçalves? Vocês vão ficar de cara. Não é hotel. Tem o Spa do Vinho, a família o complexo da Londres é espetacular. Inclusive, e tem o seu Moisés Miquelon, que é da família do dono da Londres, também tem um hotel dentro do Vale dos Vinhedos. O que falta é a gastronomia. A gastronomia de Bento Gonçalves é sempre a mesma, italiana. Gramado diversificou. A noite de Bento Gonçalves é legal. Tem 3 casas noturnas maravilhosas. Estação, uma casa noturna que não deve para ninguém aqui em Porto Alegre. Eu concordo com o Chicão. Nós temos regiões maravilhosas. E tem mais passeio do que Gramado. Mas a nossa gastronomia precisa... diversidade. Diversidade. Gramado tem até comida japonesa. Chicão, diversidade e qualidade. Nós precisamos criatividade, agregar valor. Transformar os restaurantes... Gonçalves tem o melhor galeto do Brasil, que é de um amigo meu que você conhece, o Di Paolo. O Di Paolo ganhou o prêmio 4 Rodas durante 7 anos seguidos. Mas uma delícia mesmo é ficar hospedado lá no Vale dos Vinhedos. É, no Spa do Vinho. Você, lá com o Vitorino vai reservar uma suíte durante a Festa Nacional da Música.
Vai ser um download. Mas vai encher o download e vai entrar o Spa do Vinho. O Bento Gonçalves tem muito esse agregar. Para lotar o download. Complexo. Mas o download é muito legal, porque no centro. É espetacular. Tem cheio de barzinhos. Toda a sede da Festa Nacional da Música 2018 vai ser um download. Uma noite muito tem legal. Tem vários salões e é ao lado da Rua Coberta. Tem uma rua coberta em Bento Gonçalves. E ao lado vai ter um palco com show dos artistas. Vai. Olha, esse ano vem Capital Inicial, vem o pessoal do Barão. E Vitorino, aqui de Abelha, Bento Gonçalves, muito legal. Tem uma casa noturna chamada Estação, gravei lá, Mari. Passa um trem no meio da casa. Tu tá dançando e o trem passando nos trilhos. Tá, mas eles avisam quando Aviso, tocando, Maria Fumaça. Que é muito bacana lá. Eu não conhecia Bento Gonçalves, conheci esse ano, fui no da Londres, porque também vai ter o congresso de oftalmologia, então a gente foi olhar, tá, o hotel, meu marido é oftalmo. E eu achei a cidade também rica com possibilidades de fazer diversas coisas. Né? Não, porque Gramado, o que a gente vai? A gente vai pra Gramado, fica num belo hotel e tal, numa pousada, come. Passeia na rua, come. Entendeu? Lá em Bento Gonçalves, pelo menos tu bebe um vinhozinho. Fiz até arborismo. Tem aquele ar de Toscana. Vocês viram o resultado do concurso latino-americano de espumantes e vinhos? Botaram. Os brasileiros varreram os prêmios todos. Esse negócio de, porque o charme, eu tenho um vinho alemão. Não, vinho da Serra Gaúcha. Vinho da Serra Gaúcha, rapaz. Espumante também. Do mundo. Os melhores espumantes do mundo são gaúchos. Os prêmios da Europa a gente tá ganhando todos. Tem a Casa da Ovelha, que é um lugar legal de ir. Tem a história do arvorismo, que também é legal de ir para criança. Tem o Caminho das Pedras. É bem diversificado. Caminho das Pedras. Tem o nome champanhe, que vem do Vale do Champanhe, que não pode ser utilizado. Só conhecer a Aurora Petelonga é um show ali. É verdade. Coisa muito boa. Essa Valtuca. E eu ficava perdendo tempo no hotel. O Marne reclamou, né, que não tinha um recadinho pra ele. né? Mas tem um especial pra ti, Marne. Obrigado, dona Alice. Alô, amigos, sou fã do programa. Abraço ao Marne Barcelos. Trabalhei com ele na Rádio Farroupilha. Na década de 60, na Galeria do Rosário. Mas ele não assinou, ele não deixou o nome. Agora ele gostou que ele ganhou o elogio. Agora ele gostou. Aí tá bom. Aí só ele ganhou o elogio e ninguém ganhou. Aí tá bom. Calma, todos fomos citados e ele não foi, por isso que ele se sentiu assim, ultrajado. Eu não era nascido naquela época. Boa noite, lembrei do Marne. Hoje vi uma reportagem de uma rua do centro de Porto Alegre que está tão ruim que apareceu até os trilhos dos bondinhos em uma dessas crateras. É Voluntários verdade, da Pátria. Voluntários da Pátria. Eu falo. Os trilhos ainda estão lá. Sim, estão lá. Aliás, foi um dos grandes erros de Porto Alegre acabar com o bonde. Eu também acho. Porque toda a Europa tem. Toda a Europa tem bonde ainda. Sim, São Francisco, as ladeiras de São Francisco. São Francisco são charmosos. A Lombard Street. Lisboa, por exemplo, você vai lá chama-se elétricos, você vai andar de bonde por toda a cidade, quer dizer, não há problema nenhum. Aqui, vamos ser modernos, vão atrapalhar o trânsito. Não vai atrapalhar, espera o bonde parar dessas pessoas. Né? Então as pessoas têm que ter essa consciência. Então, aquilo que era característico de Porto Alegre, os bondes e tal, quase centenários, etc., poderiam estar circulando até hoje. E até aqui o Menino Deus, etc. Tinha outros que faziam outras linhas, Glória, etc. Eram maravilhosos os bondes. O senhor andou de bonde, não andei muito de bonde. Eu morei no Partenon, era uma zona que tinha muito bonde, eu adorava bonde. Sim. E uma vez descarrilhei um bonde. Eu era uma criança muito feroz, quando tinha 6 anos, eu botava pedra no O senhor tinha 1,80 m com 6 anos. Eu gostava, eu era muito forte. Olha que eu vou dar o ano que circulou o último bonde em Porto Alegre, vai dar erro, vai dar problema. Década de 70. Vocês parem de dar depoimentos. Pode colocar aí, década de 70, pode ver, década de 70. Tem no início, é virando ali. Deixa a história. 69. Virando. 69? É virando. Por que 69, vale? Não, ela falou e lembrança. Ele tem lembrança, não tem lembrança? Tem lembrança desse bonde? Ô, Marne, fala Tomei aí o dos borocochô. aniversariantes. Por quê? Tomei uma bocadinha dessa lembrança aí. Ai, para. 69 acordou ele. Eu tô virando bagaceira, meu Deus. Ele não podia ver. O primeiro aniversariante de hoje, uma das grandes figuras, um grande inventor, Nikola Tesla, né, que foi um dos participantes do grande projeto Manhattan e outros grandes projetos dentro dos Estados Unidos. Ele era da Sérvia, que aí assumiu a identidade. Eletrônico, né, dele, elétrico? Não. Esse é o outro já, que é um descendente lá, que é um milionário, que faz viagens espaciais. Não é o mesmo?
Pesa. Não, esse aqui morreu em 1943. Sim, não podia ser o filho dele. Mas não deixa o Mário Dona Cara, não deixa o Mário das eles ficam atrapalhando o Mário. Padre João Batista Royce. Eu acho que não há gaúcho que não seja... Eu sou fã dele. Que não tenha ido lá fazer uma prece e tal. Uma grande justiça não é santo. Acho uma grande injustiça isso. A verdade é que o padre João Batista Royce, eu me lembro desde menino, né, ir lá com minha mãe, com minha tia e tal, ele ia fazer as promessas. E todas as promessas que eu fiz, incrível, né? Todas eu conquistei. Claro que foi o meu trabalho, foi a minha vontade de melhorar, porque tudo depende da vontade das pessoas, né? Como diria o grande Spinoza, né? A essência do homem é a vontade, o grande mestre Spinoza. Depois do padre João Batista Royce, o Marcel Proust, um escritor francês que todo mundo conhece. John Gilbert, um ator americano que fazia filmes de segunda linha. O mestre Vitalino, né? Outro artista brasileiro. O Dom Costa, produtor musical, arranjador e compositor americano, que morreu em 85 e ele tinha uma filha chamada Nica Costa, uma menina que gravou uma música que o Sinatra deu essa música, Nica Costa, porque o Dom Costa era um dos maestros do Frank Sinatra, que é o meu ídolo, meu top, né? O meu ídolo é o Frank Sinatra. Miriam Pesce, atriz brasileira, fez muitas novelas de televisão, fez peças de teatro, dona de um corpo escultural. E Eliezer Mota, ator e humorista brasileiro, completando hoje 73 anos de idade. O Eliezer fez muitos programas na TV Globo, lá inclusive a escolinha do professor Raimundo. Dalton Vig, ator brasileiro, completando hoje 54 anos, e a Claudinha Leite, completando hoje 38 anos de idade. E, finalmente, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, político brasileiro, completando hoje 34 anos. Aliás, o Bolsonaro vai lançar hoje, no dia 22, aliás, a sua candidatura pelo PSL à presidência da República. E já faz 2 dias que o Chicão não fala no Bolsonaro. Uma notícia que eu tenho do Bolsonaro importantíssima é que o Onyx Lorenzoni, está articulando um apoio no Congresso maciço para o Bolsonaro. Que não vai faltar apoio para o Bolsonaro, porque é o ponto fraco dele, que todo mundo diz vai governar sem apoio. Alice tem um recadinho aqui no WhatsApp. Boa noite. Sugiro que a bancada analise a intenção de Sartori querer ficar no governo do estado. Está numa situação de extrema dificuldade. Abraços, Gilberto de Carazinho. Não só ele vai ficar, como eu estou achando que tem chance de ganhar. A concorrência é muito fraca, né? Sim, porque até agora o que apareceu aí? O Guri de Pelotas. Eduardo Leite. O Heinz. Mas eu não vejo... Alguém que possa. Porque o Sartori... Quem é que vai ser do Sartori PT? É assim, o Sartori perdeu... Rosseto. O Sartori, ele provocou muito barulho porque ele contrariou as corporações, a máquina pública, que é cara, é inchada, a gente sabe que arrebenta o orçamento do Estado, o custo da máquina pública. Ele peitou essas corporações que fizeram muito barulho, mas a grande maioria silenciosa sabe o que o Sartori fez. Se o Sartori não fizesse o tarifaço, ele seria um governador que poderia dar quase uma nota 9. Não, sem o tarifaço, eu já abri o voto agora, teria votado nele. Tu seria cabo eleitoral dele. Eu votaria se não fosse o tarifaço, porque o tarifaço arrebentou. Veio na hora errada também. Não, e arrebentou o Rio Grande do Sul e não resolveu o problema. Não resolveu. Nada. E cortou os investimentos, não veio ninguém para cá. Para você pagar um preço desse, ficou caro, você teria que ter um retorno suficiente para compensar esse desgaste. Ele pagou um preço altíssimo por um retorno insignificante em termos de caixa para o governo. Não resolveu o problema, não vai resolver o problema e deixa um buraco para a gente inevitável. Porque quantas empresas saíram daqui, Chicão? Isso é muito. Vamos pegar os últimos 3 anos e meio? Aquela região lá foi um monte. 3 anos e meio? Que agora, se mandando. Agora, Vitorino, eu nesses dias que eu passei fora, eu me lembrei muito de você numa coisa, Vitorino. Em Maceió, Vitorino, como dizem que é todo o Nordeste brasileiro, tu pode falar melhor que eu isso. Não tem quase sinaleira, mas tu coloca o pé na faixa de segurança, qualquer carro para deixar tu passar. Aqui tu coloca o pé na faixa de segurança, ele acelera mais. Essa maldade aqui do trânsito. Aí que devia ter um azulzinho para multar esses caras. Só se for em Maceió, porque em Recife eles passam. Não, mas Maceió assim, sabe por quê? Uma proteção enorme pro cara que é turista lá.
O índice de assalto do turismo é raríssimo em Maceió. Mas Chicão, Maceió é tamanho de Cachoeirinha. Cara, 1.300.000, né? Acho que é umas 10 Cachoeirinhas. O estado de Maceió é menor que a região metropolitana de Porto Alegre. Mas querido, sempre nesse sentido, a Suíça é menor que o Rio Grande do Sul, mas a educação, né? Aqui lá, os donos lá... Maceió é penúltimo lugar em IDH... Gramado, vai para Gramado, Maceió todo mundo para também. Sabe quem é que Maceió está na frente? Só do Maranhão, do Sarney. O Maceió do Renan Calheiros, do Fernando Collor, dessa turma, mas é que Maceió penúltimo lugar em DH. É que a gente tem que separar o Nordeste, são dois Nordestes. Porque o Nordeste Maceió é uma rua do turista, que lá é uma maravilha. Né? Maceió, tu roda 10 quilômetros por semana. É assustador. O Chicão, no caso, não foi. Não foi porque fecha. E nem permitiria que o Chicão fecha. Só na orla. Agora, em Pajuçara. Recife é uma grande cidade. Sim. Rodeada de tubarão. Só que tem uma coisa. Tubarão. Tu sai de Recife para dentro do sertão, para a região da mata. Tu vai para Porto de Galinhas, é legal. Maragogi é legal. Vai para mata, vai para o mar. Mas ali é área turística, o litoral é maravilhoso. Mas tu roda 30 quilômetros dentro. Mundial, a China é só a região litorânea, que é a cidade interessante. O interior da China é horrível. Olha, o Luiz Carlos. Isso é Guangzhou, né? Porque Guangzhou é o grande núcleo industrial da China. Hoje é a cidade de Guangzhou. É um negócio assim assustador. Antiga Cantão. Chicão é 2 São Paulo. 15 milhões de habitantes. É 2 São Paulo, a região metropolitana de Guangzhou. Para você ter uma... É onde é feito o teu iPhone. Acho que me roubaram. Ideia. Onde que tá meu iPhone? Agora ficou até meio foi roubado na bancada, Luiz Carlos Fraga, de Porto Alegre. Boa noite, bancada. Tem coisas que eu não consigo entender. O técnico, o único adulto e responsável pelos menores, conduz os mesmos a uma situação de risco sem o conhecimento dos familiares. Tanto que a única família que teve o conhecimento do passeio não deixou o menor ir. Agora é tratado como alguém que não tem culpa na situação. Ele é responsável sim e deve ser responsabilizado por isso. Mas as monções, as pessoas têm que entender que monções são chuvas fortíssimas e que caem abruptamente. Exatamente. Conta, em 15 minutos alaga tudo. Termina tudo e depois volta o sol. Sim, mas uma vez eu estava lá no Acre, por exemplo, é impressionante. Você está fazendo no Acre? Eu fui lá inaugurar uma rádio no Acre. No Acre, esse mar tem muito dinheiro perdido aí. Eu vou dizer uma coisa. Se eu só terminar aqui. É impressionante. Tá conversando, daqui a pouco o céu fica em 10 minutos, fica escuro, daqui a raio e tal. O problema 20 minutos depois não tem mais nada. É que Marne já tinha placa e tudo avisando que era um período de chuva, que era perigoso e tal. Então, realmente, essa entrada na caverna, ela foi meio imprudente, talvez. Ele vai dar explicações para a população. Exatamente. Mas todo o processo dentro da caverna foi essencial para o salvamento desses meninos. O governo já anunciou uma investigação sobre o caso. Eu acho que o treinador, como responsável pelos menores, vai ter que dar satisfação. Vai ter que dar. Eu só acho que está se cometendo um equívoco aqui. Primeiro, que nós estamos tratando o treinador, que como os outros eram meninos, estamos tratando o treinador. É outro menino de 24, 25 anos também. Vocês estão tratando como um senhor, como o senhor Marley, com toda a experiência que ele tem. Foi o nosso telespectador que levantou essa questão. Estão robustecendo e já estão querendo prender. Mas já estão querendo botar o Ministério Público em cima do palco. O seu lado funciona demais. Ele era uma criança que erraram, eu não tenho a mínima dúvida. Agora, assim, eu vou dizer uma coisa. Se tu for estender responsabilidades, como é que 11 crianças saem num passeio e os pais não sabem aonde vão? O que vão fazer? De quanto tempo? Quantas horas vão ficar? Como é que está o tempo? Essas coisas todas. Então, se nós vamos jogar neste menino de 24, 25 anos, a responsabilidade. Começou a cair a chuva, eles se protegeram. Numa hora para outra, começa a vir aquela avalanche de água. Eu não tenho uma palavra de justiça absoluta. Eu li apenas o e-mail do doutor tem razão. Não, mas eu vi que quando ela lia, o senhor fazia assim. Isso aqui é um princípio de cansaço. Não diz isso. O doutor tem toda razão. Não, baixou um chinês aqui. Não, eu
acho que virão os depoimentos, felizmente todos vivos, nós teremos depoimentos disso, mas até onde se sabe, para eles entrarem 4 quilômetros dentro de uma caverna, foi pela elevação das águas, que foi a é o país da maior tsunami da história, né? Então, é lógico, talvez teria que ter se olhado as condições climáticas, teria que se dimensionar o tamanho. O Vitorino não teria sobrevivido, estaria entalado. Não era isso. Não, quando o senhor pensou, com todo respeito. Chicão, quem ganha pra ir pra final da Copa? Chicão, eu fico imaginando aqueles 60 centímetros. Não, eu quero desviar o Eu acho foco. que Inglaterra e França fazem a final. E eu vou torcer pra Inglaterra, né? Eu vou torcer pela França. Eu vou torcer pela Ela França. já tá com pela Croácia. Qual é o meu esmalte? Meu esmalte eu coloquei em homenagem ao Brasil, ele saiu, agora eu tô pela França. Tá na validade. Na validade. É da Anitta, a marca Anitta, mas eu não sei a cor, mas é da Anitta. Eu diria Anitta, que era aquela do meu tricolor. Não, é a Anitta. Sem 2 T's. Eu diria que é a cor do meu tricolor. Uma variação. Também, do Grêmio, tricolor. pode ser. E a tua gravata também. Esta sim, sempre em homenagem ao meu tricolor. Temos um recadinho aqui. Boa noite, bancada linda. Sou de Eldorado do Sul e quero dizer que assisto todos os dias este maravilhoso programa. Margarete de Eldorado do Sul. Diz a Carla que sou sua fã. Oh, Margarete, um beijo grande. Aí, o Marne vai se queixar do blazer. O Marne vai se queixar agora, dona Margarete. O senhor está incluído, né? Tu tá incluído, foi? Dessa vez está incluído. Só a Se Carla. queixar da dona Margarete. Só a Carla. Eu adoro a dona Margarete. Mas a Carla eu permito. Sabe que o Mário me confidenciou? Sabe que o Mário me confidenciou, cara? Chicão, Ih, cuidado. O Mário vai comprar um cassino em Rivera e vai botar o de croupier. Muito justo. E vão gravar um programa de televisão lá. Muito justo. Eu quero uma manifestação sua sobre a jaqueta da dona. A jaqueta diz dela alguma é coisa, fantástica. diz alguma coisa. Ela é um preto noir. Terciopelo. Que é isso? Terciopelo, Nós estamos pedindo elogio. Nós estamos pedindo elogio. Espanhol. Eu vou continuar os elogios pra jaqueta do nosso querido Mário. O Mário tá craque, tá campeão. O novo aquele meio xadrezinho que Tá meio é meio distante. aposentado. Agora a jaqueta do Vitor. Eu acho Invencível! Paulo Sérgio, jaqueta reversível. Aqui na do nosso tema, do nosso glorioso tema. Daniel Tema, grande figuraça. O Chicão, você viu como o Chicão gosta do Paulo Sérgio Pinto, tá sempre Impressionante. né? Ele, Nada com puxa-saquismo. não, mas ele se agarra no Pinto, no jogo. Vai escrever o prefácio. Agora foi cartão vermelho. 35 anos de que eu tô fã. Ele tem um prefácio Paulo Eu Sérgio entendi Pinto. que foi no sentido figurado, doutor Gustavo. Admiro muito o Vai Paulo Sérgio. escrever. Isso aí vai tudo pra ata. Exato. Vai na ata, vai constar na ata. Amanhã o Olha aqui, vice-presidente ó, vai ter vou total dar uma conhecimento. má noticiazinha então pra vocês. A gasolina pode bater todos os recordes de alta na semana que vem. 5 euros. Semana passada, 10 Pois é, não, é que essa subida da semana passada foi do novo patamar do ICMS, o tarifaço, que Isso é aí que vai arrebentar. tarifado. agora Agora vem próxima. a subida na bomba. Hoje acabou de receber bandeira vermelha a Petrobras, indicando que deve atingir o preço máximo do combustível nas distribuidoras na semana Então que tem que vem. botar gasolina hoje. Prepare-se porque vai passar de R$4. E essa não é só a única má Como assim notícia. passar de R$4? Já tá 5? Vai passar de 5, perdão. Sim, passar de onde é 5. que é esse posto que eu tô precisando Perdão, tirar perdão. gasolina, Óleo diesel, amigo? óleo diesel. Ela pede casa. Não, tá com óleo diesel. Não, é que eu tô com o dólar. Hoje o dólar recuou para 3,80, mas deve passar de R$5 a gasolina. E outra coisa, vocês sabem o que puxou a inflação? Olhem o que é um desgoverno em um país abandonado. Vocês sabem o que vem puxando a inflação brasileira para cima? Combustíveis, energia elétrica, Governo. passagem aérea. É o que vem puxando. Planos de saúde. A ANS deu aquele... Isso aí é crueldade. Esses 4 itens, 2 deles controlados por agências que ficam na mão do governo e 2 deles controlados diretamente pelo governo. Ah, esqueci o gás de cozinha, O gás de cozinha. que subiu Tá quase muito acima da R$70, inflação. né? Os 5 itens que estão puxando a inflação são controlados pelo governo.
Olha o que é um país ser entregue na mão de incompetentes. O que é um país não ter gestão. O que é um país entregue para políticos, carreiristas e oportunistas. Exatamente. Que negociam nos seus cargos, que negociam, que transformam o país nisso que está acontecendo. O povo brasileiro, hoje, o maior inimigo do povo brasileiro, hoje, é o governo. É o governo. Com essa notícia do aumento da gasolina, a gente vai se despedindo no dia de hoje, mas nós voltamos amanhã, quarta-feira, com mais um Atualidades Pampa. A todos, uma boa noite. Beijo. Tchau, tchau.